Bom, boa noite, pessoal. Há 2 dias atrás eu gravei um vídeo que foi postado hoje no YouTube em relação a uma situação, né, que é justamente um problema que ocorre no telefone fixo da casa da minha mãe, que é justamente a impossibilidade desse número de completar ligações para a Anatel. Esse problema, como eu falei lá no vídeo, já está em torno de 2 anos, né, que eu identifiquei esse problema e até hoje nada foi solucionado. Mas naquele mesmo vídeo, ao final, eu falei de uma situação que eu iria estar postando um novo vídeo a respeito de uma situação, né, que eu identifiquei, uma conta de serviço de telecomunicações que eu recebi o ano passado, né, de uma operadora que me presta serviço. E, diante da situação ocorrida, eu resolvi postar esse vídeo justamente para alertar, né, de um modo geral, toda a população, os clientes, os consumidores, porque infelizmente a gente está vivendo num mundo cão. Né? Por que eu coloco o mundo cão? Porque o mundo está vivendo só em função de uma coisa, o interesse pelo capital, pelo dinheiro. E diante dessa situação, não existe respeito, não existe consideração, não existe o que nós diríamos aquela questão do respeito. Né? Vale tudo em nome do dinheiro. E nós sabemos que de alguns anos para cá, com essa crise, né, que até num áudio colocado aí nas redes sociais, e isso foi muito difundido o ano passado, né, na época da campanha eleitoral, um áudio, salvo engano, que foi gravado pelo padre Fábio de Mello, que ele falava que antes de qualquer coisa nós estamos vivendo, ou estamos ainda, né, vivendo um momento de crise no país, uma crise política e ao mesmo tempo uma crise financeira. Mas antes dessa crise ser uma crise política e financeira, é uma crise moral. Então, a gente pode realmente colocar que nós estamos vivendo esses dias dessa crise moral, justamente por quê? Porque não se tem respeito. Uma coisa muito simples, né? Se vocês observarem, eu, há algum tempo atrás até estava conversando com um amigo, tratando justamente dessas coisas. Algum tempo atrás, há anos atrás, você recebia, né, suas contas, né, pelos correios, e havia uma preocupação das empresas em essas contas chegarem até você dentro do tempo, antes da data do vencimento, com uma certa antecedência, e isso é uma coisa que realmente era praticada e deveria se manter sendo praticada. Por quê? Porque, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e tudo, as faturas de todo e qualquer serviço ela tem que chegar às suas mãos, enquanto cliente, com pelo menos 5 dias de antecedência da data do vencimento, que é para que o cliente, recebendo a conta, ele possa olhar a conta, ele possa realmente verificar, confirmar se tudo aquilo que está sendo cobrado realmente, de fato, é o que ele tem a pagar. Se não está havendo algum erro, algum conflito, alguma coisa assim. Então, quando a conta chega à sua mão em tempo hábil, você tem, né, dispõe de tempo para isso. Mas quando a conta chega, por exemplo, na véspera do vencimento, ou até muitas vezes, como aconteceu comigo e acontece também com outras pessoas, de que a conta chega às vezes no dia do vencimento, ou um dia, 2 dias, até às vezes uma semana depois da data do vencimento. Claro, a gente tem hoje recursos que no passado não havia. A internet, por exemplo, facilita a vida de todo mundo. Ótimo, beleza. Mas acontece que quando você vai contratar um serviço, né, quando você seleciona, normalmente hoje em dia as empresas perguntam como é que você quer receber a fatura. E muitas vezes você faz a opção de receber a fatura pelo envio através dos correios, por exemplo. E eu já me deparei com a situação de eu entrar em contato com a operadora e reclamar porque as faturas não estão chegando em tempo hábil, e a operadora teve o descaso de me dizer que eu é quem deveria ir aos correios fazer a reclamação porque a fatura não estava chegando em tempo hábil. Eu digo, opa, peraí, alto lá, eu estou contratando o seu serviço. Vocês contratam um correio para fazer o serviço para vocês.
Aí, no final das contas, quer dizer, eu como cliente, como consumidor, é quem tenho que cobrar dos Correios a entrega da fatura, e vocês é quem estão pagando aos Correios para fazer o serviço, não cabe a mim fazer isso não. Eu estou apenas reclamando para que vocês exerçam o poder de vocês enquanto cliente dos Correios, de que ele cumpra o prazo que ele tem que cumprir. Então, hoje em dia, né, as empresas estão querendo se livrar de todo e qualquer gasto, empurrar tudo para cima do cliente, tá? E a gente tem que ter também cuidado para ver se realmente nós não estamos pagando além do que deveríamos pagar. Então, eu queria só relatar para vocês uma situação que ocorreu comigo ano passado e que isso sirva de alerta para que nós tenhamos, como consumidores de modo geral, tenhamos muito cuidado, né, de um modo geral, não é só com o serviço de telecomunicações, não, outros serviços também, né, porque muitas vezes nós podemos estar sendo enganados e não estamos percebendo que estamos sendo enganados. Então, vamos lá. O ano passado eu recebi uma das faturas, né, de serviço de telecomunicações. Eu tenho aqui em casa contratado serviço de internet, TV por assinatura e telefone fixo, né, que é de uma operadora, e tem um serviço móvel, né, que é de uma outra operadora. Tá? Só que essas operadoras fazem parte do mesmo grupo, né, e, consequentemente, a conta é feita em fatura única. Né? Existe a possibilidade dos serviços serem todos cobrados de uma forma unificada. Quando eu recebo a fatura, eu comecei a ver uma disparidade entre os valores que até então eu pagava, tanto da TV por assinatura, como do serviço de internet, né? E do serviço de telefone, do telefone fixo. E aí, de repente, me chamou a atenção que estava havendo a diferença entre esses valores, né? Pelo menos em relação à fatura anterior. E até aquele momento eu não estava entendendo por que os valores estavam maiores, né? Se a princípio eu não tinha recebido nenhuma informação, não estava sabendo de nenhum aumento, né, dos valores das assinaturas, etc. Então, qual foi a minha primeira atitude? Entrar em contato com a operadora para buscar esclarecimento. Né? Olha, houve algum aumento de valor de assinatura? O governo autorizou algum reajuste, alguma coisa assim e tal? Então, quando a operadora me deu um retorno, né, eu não fiquei satisfeito com a resposta que recebi. Até porque eu senti aquela questão assim, de que a própria atendente da operadora não estava nem sabendo justificar por que os valores tinham vindo mais altos. De repente me deu aquele estalo de fazer o seguinte. Bom, quando a gente paga uma assinatura, pressupõe-se que, né, aquele valor é para ser diluído em 30 dias. Né? Pelo menos é a lógica. A gente sabe que durante o ano a gente tem meses que tem 30 dias, tem meses que tem 31 dias e tem o mês de fevereiro que, via de regra, né, ele tem 28 dias e a cada 4 anos o ano se torna bissexto, tem um dia mais, o mês de fevereiro, que aumenta um dia mais no ano. O ano, em vez de ter 365 dias, 366 dias. Mas vamos pegar assim, os exemplos práticos da vida, né, da gente. Quando você vai trabalhar na empresa, você é contratado, né, e a empresa lhe faz a proposta salarial. Né? O seu salário, independente do mês ter 30 dias, do mês ter 31 dias, do mês ter 28 ou 29 dias, no caso do mês de fevereiro, né, de acordo com o ano, bissexto ou não, o seu salário é o mesmo. Ele não vai ser maior no mês que tiver 31 dias e nem vai ser menor no mês de fevereiro, que tem 28 ou 29 dias. O seu salário vai ser aquele valor ali. Quando você, por exemplo, aluga um imóvel, né, o valor do aluguel do imóvel ele vai ser o mesmo valor, independente do mês ter 30, 31, 28, 29 dias, ele vai ser o mesmo valor. Então, assim, é um serviço de assinatura. Independe da quantidade efetiva de dias que o mês tem. Se tem 30, se tem 31, se tem 28, 29 dias. Então, quando eu peguei os serviços e diluí pelos 30 dias, eu encontrei um valor que seria o valor da diária. E aí eu fiz, tá certo, a multiplicação
considerando que aquele mês que estava sendo me cobrado tinha sido um mês de 31 dias. E aí, pasmem, né? Ou seja, uma coisa me chamou a atenção na fatura, era que a empresa estava dividindo, né, a fatura. Ela botou, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, do dia 1º ao dia 10, né, e depois botou, né, do dia 10 ao dia 31. Ou melhor, né, do dia 11 ao dia 31. Aí eu digo, epa, peraí, a empresa está cobrando 31 dias. Ou seja, uma jogadinha de mestre, né? Vamos diluir, né? Abrir a assinatura para a gente poder cobrar do período tanto a tanto e do período tanto a tanto, né? E o cliente nem, de repente, se tocar que ele está pagando um dia a mais de assinatura para a gente, né? Então, o resultado. Aí, quando eu fiz as contas, coincidiu de o valor bater bem certinho. Então, fica aí o alerta, né? Quando você receber seus serviços, dê uma olhada, e essa olhada tem que ser mais criteriosa quando você se deparar com meses de 31 dias, como é o caso de janeiro, caso de março, caso de maio, de julho. Todos os meses têm 31 dias. Então, quando você receber uma fatura de serviço, principalmente se essa fatura for em meses que tenham 31 dias, abram o olho. Principalmente se essa fatura vier aberta. Em vez de vir lá, cobrança referente à assinatura do mês tal, ou, né, vir lá, assinatura referente ao período de 1º de tanto a 31 de tanto, né, ela vier aberta, ela vier diluída de 1º a 10 e de 11 a 31, ou de 1º a 15 e de 16 a 31. Por quê? Porque possivelmente a operadora está jogando um dia a mais em cima da sua assinatura para ganhar um dia a mais do seu serviço. Quando na realidade ela tem que partir daquela lógica que eu falei lá atrás. Eu usei até o exemplo, né, da locação do imóvel, o exemplo da sua contratação numa empresa para trabalhar. Independe se o mês tem 30, 31, 28, 29 dias, o seu salário é o mesmo. O aluguel, independe de ter 30, 31 dias, 28 dias, 29 dias, o seu aluguel é o mesmo. Então, a assinatura é do mesmo jeito. Tá? Então, abram o olho, prestem atenção, fiquem atentos. É por isso que é interessante que a fatura chegue à sua mão, tá certo? Antes da data do vencimento. Às vezes, até os clientes podem ter condição de optar por aquela situação que é débito em conta. Mas até nesse sentido é bom ter cuidado, porque muitas vezes a operadora está cobrando a mais do que você deveria pagar. Aí você diz, mas é R$4, é R$5 o dia, ótimo, beleza. Só que você tem uma continha a fazer. Pega esse valor e multiplica pela quantidade de clientes que a operadora possui, certo? E multiplica pela quantidade de clientes que ela possui e veja naquele mês quanto é que ela vai conseguir gerar a mais de dinheiro para ela cobrando um dia mais de assinatura de você. Não pense só considerando você só como cliente da empresa. Veja a quantidade de clientes que a empresa tem, tá certo? E multiplique pelo valor de R$5, de R$6, que sejam um dia do serviço, para ver quanto é que ela não vai arrecadar no final do mês a mais por ter cobrado a assinatura de um dia a mais. Então fica aí o alerta, prestem atenção, sejam atentos. A gente já paga muita coisa nesse país que a gente não deveria pagar, mas paga. Então, eu acho que nós não estamos em tempo de estar gastando, né, esbanjando, colocando dinheiro no ralo. Tá certo? Então, muito cuidado, muita atenção. Porque no final das contas, quem está fazendo a vez de ser babaca somos nós. Nós é quem estamos sendo enrolados e enganados pelas empresas. Certo? Então, muita atenção, muito cuidado. Fica aí o alerta. Uma boa noite a todos.